Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Hoje o meu convidado é o apresentador especialista em finanças Luiz Gustavo Medina, mais conhecido como Teco Medina. Titular do quadro O Assunto é Dinheiro, que vai ao ar de segunda a sexta na Rádio CBN, Teco Medina atua há mais de 20 anos no mercado financeiro. É palestrante e co-apresentador dos programas Fim de Expediente e Hora de Expediente na Rádio CBN. Teco é autor dos livros Investindo em Ações, Os Primeiros Passos, Investindo Sem Erro e Investindo no Futuro, todos pela editora Saraiva. Teco, quando aconteceu o seu primeiro contato com os meios de imprensa? Salve, Bira. Eu sempre dei muita entrevista na época do mercado financeiro, quando tinha crises, bolsas, essas coisas todas de mercado financeiro. Eu sempre participei muito da Bloomberg e da Globo News em especial, mas obviamente nunca sonhei em fazer nada em relação a isso, muito menos a rádio. O máximo que eu tinha feito que me interessava era escrever um artigo ou outro para o Valor, que era uma coisa que eu achava legal depois que eu escrevi os livros. Mas nunca quis trabalhar na imprensa, com a imprensa, para a imprensa ou em lugar nenhum. Confesso para você que sempre que eu posso, eu ouço os programas Hora de Expediente e Fim de Expediente que você apresenta com o Dan Stuba e José Godoy na Rádio CBN, tanto pela diversidade dos assuntos como pelo bom humor que vocês conduzem os programas. Conte para o nosso público como surgiu a ideia dos programas e como vocês fazem para mantê-lo sempre cativante. Cara, a ideia do Fim de Expediente é uma ideia do Dan. O Dan que teve essa ideia de fazer um programa de rádio com os amigos dele. Ele sempre acreditou muito nessa ideia, sempre achou que a ideia era muito boa. Eu, pessoalmente, sempre fui o cara que discordei dessa ideia, sempre achei uma ideia ruim, mas topei fazer porque sabia que não ia dar em nada, sabia que ia ser uma brincadeira e uma chance de comer uma pizza com os amigos. Até que um dia, depois de muito tempo, essa história virou real quando a CBN resolveu colocar o programa no ar. E aí, aos poucos, eu fui vendo que isso era uma realidade. Demorou ainda uns 3 ou 4 anos para eu achar que o programa era legal, para me acostumar com a ideia e achar que valia a pena continuar fazendo. Eu levei isso na brincadeira há muito tempo e, na verdade, foi uma grande brincadeira o tempo todo. Só depois de uns 5 ou 6 anos que eu comecei a levar isso realmente a sério. E a ideia sempre foi muito simples, a ideia sempre foi a gente se reunir, imaginar que a gente estava num happy hour ou num jantar na sexta-feira e conversar sobre os assuntos da semana, cada um da sua maneira, cada um da sua ótica. Tem coisa que chama a atenção de um, não chama a atenção de outra, a gente às vezes encara a mesma coisa de pontos de vista diferentes, tem filme que um gosta, que o outro não gosta, e sempre foi assim. Em algum momento teve a ideia do convidado, e a ideia do convidado acaba sendo colocar ele na conversa, bater um papo com ele como seria em qualquer lugar da cidade. Então, é um programa despretensioso, é um papo entre amigos. Acho que o segredo dele ter dado certo há tanto tempo foi esse, as pessoas se sentem meio que incluídas na conversa, todo mundo se identifica com um ou com o outro, às vezes com a opinião de um numa coisa, com o outro outra coisa, e a gente está fazendo isso já faz 14 anos, né? Teco, como é apresentar um quadro diário na CBN sobre dinheiro num país onde o mercado financeiro é extremamente dinâmico? Bom, sobre o assunto dinheiro é uma delícia, né? Na verdade, eu trabalhei no mercado financeiro a vida inteira, minha formação é essa, é o assunto que mais me interessa, que eu mais domino. E é um desafio, né, de falar isso, primeiro de me fazer ser entendido, né, de ser o mais didático possível, já que as pessoas têm muito pouco conhecimento e muito pouco interesse no mercado financeiro. Mas esse é o grande desafio, traduzir essas coisas para as pessoas e talvez ajudá-las a virarem investidores melhores, né, que é o resultado final da coluna. Todo dia é um desafio maior, porque todo dia tem que ter um assunto, mas aqui no Brasil a gente não morre de tédio, né? Todo dia acontece alguma coisa, tem muita pergunta de ouvinte, então também isso ajuda a balizar um pouco as pautas do programa. Como você faz para conciliar a sua agenda de trabalho com a rádio, palestras, cursos e escrever livros? Cara, a agenda se organiza, né? A gente, trabalha com uma agenda boa ali de fazer coisas e quando não dá, não dá. Eu acabo vendo muita série, vendo muito livro por conta de palestra e por conta de viagem. Eu acabo ficando muito tempo em aeroporto, em avião, então esse tempo acabou sendo um tempo útil, né? Ao invés de ficar ali meio que parado, acabo vendo coisas que eu gosto que me servem de coisas para falar na CBN, no Fim de Expediente. Então, você também aprende um pouco a conciliar, né? Quando você faz uma palestra num lugar, você conhece outras realidades, outras pessoas, colhe informação de outros lugares que às vezes aqui em São Paulo você nem imagina que funcionam dessa maneira. Então, depois de muito tempo, você acaba otimizando bastante as coisas e tentando aproveitar o máximo possível o dia.
Teco, por fim, fale um pouco sobre seus futuros projetos pessoais e profissionais. Olha, projetos pessoais, eu gostaria de ver o São Paulo ser campeão um dia de novo, né? De preferência com meu filho pequeno, que é uma coisa que me assusta. Mas eu não tenho muito projeto, as coisas vão acontecendo, né? Aparece muita proposta, muita coisa, tem anos melhores, anos piores. Acho que o fato de fazer coisas tão distintas acaba ampliando muito o leque de oportunidade e às vezes uma coisa vai melhor que a outra. Ano passado foi um ano, por exemplo, que eu fiz muita palestra. Esse ano, por conta do coronavírus, por exemplo, estão cancelando muitos eventos. Aí você corre para fazer curso, que é uma coisa que hoje as pessoas têm mais interesse do que no passado. Então, a minha agenda fixa é a CBN, o resto todo vão abrindo e fechando porta e a gente vai aproveitando para fazer coisas que são legais e que divertem, mas não trabalho muito com projetos fixos a longo prazo, não.